Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Nerd News polêmico, porque a gente tem um monte de coisa aqui polêmica pra falar, é só bagulho esquisito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre os casos de acusação de assédio que teve aí na semana passada. Teve bastante caso aí de várias pessoas falando sobre assédio. E tem dois aqui que eu peguei que, cara, deram um bafafá do caramba essa semana aí. Que foi o diretor criativo do Assassin's Creed Valhalla, é o Arshaf Ismail, desculpa se eu estiver falando errado, mas ele teria supostamente assediado algumas pessoas e até traído a sua família. Ele tem esposa, inclusive teve que se afastar do cargo, alegou que vai ficar com a família por motivos pessoais, e a gente sabe já quais são esses motivos pessoais aí. E o que acontece? É um cargo importante, né? E isso pode prejudicar aí a finalização do Assassin's Creed Valhalla, apesar de estar já na reta final, ainda não estava na sua versão Gold. Então, né, ainda tinha coisa para mexer aí, e essa saída desse diretor é muito impactante, tá? Mas não tem maiores provas do que aconteceu com ele, ao contrário do próximo, que é com o time da Method. É um time de esportes, eles têm times aí de World of Warcraft, Path of Exile, essas paradas assim. E teve duas acusações de assédio, inclusive estupro, no caso de um aqui, que é de um jogador chamado Method Josh, e um CEO da empresa também, que é o Satya Stephens. Só que no caso aí do Stephens parece que não foi uma questão de má conduta que ele teve com duas mulheres, mas no caso do Josh foi mais pesado, porque ele teria assediado mulheres, teria... não vou falar estupro, vai... porque na notícia aqui fala estupro, mas não é meio que ele teve relações de mandar imagens sexuais para menores. Mais ou menos isso. Não foi direto, não foi uma coisa direta, mas ainda assim é pesado pra cacete. E o que acontece? No caso aqui do Josh, a Method, ela retirou o jogador, né, depois que teve essas alegações aí. Só que o que pegou pra eles é que alguns jogadores, que aliás estão deixando a empresa, eles estão alegando que a empresa sabia, a equipe de esportes, a Method, sabia que esse Josh fazia esse tipo de coisa há muito tempo. Até porque ele já teve relatos anteriores de assédio. E a empresa deixou ele lá, tá ligado? Então queimou, a empresa teve o filme totalmente queimado por causa dessas alegações aí de assédio, tá ligado? Mano, bagulho bizarro. No caso aqui desse tal de Josh, tem, aparentemente, né, de acordo com os jogadores aí, tem testemunha, né, de que o cara fez besteira. Já no caso lá do Assassin's Creed, e principalmente também no caso aqui do CEO da Method, a gente não sabe se de fato ocorreu, porque não teve provas diretas sobre isso, nem testemunhas de nenhum tipo, tá? A gente só teve alegações aí. Então cuidado, tá? Porque pode ser de má fé, tá? Eu não me posicionaria a respeito desses dois. No caso do Josh, acho que até poderia, por causa dos jogadores que estavam lá perto dele. Agora, em relação aos CEOs aí, não sei dizer, tá? Então, espero aí, deixa aí sua opinião aí nos comentários a respeito disso. Falando agora sobre Piratas do Caribe, cara, porque tá dando polêmica aí, cara, uma história de que nós teremos um reboot do Piratas do Caribe, e mais, esse reboot contaria com a Margot Robbie, que fez a Arlequina, né, na DC, e a roteirista de Aves de Rapina, que é a Christina Hodson. E mais, nós não teríamos nessa nova história o Jack Sparrow. Pois é. E aí, eu não preciso falar, né, que só essa parte final aqui já deu uma treta, né? Como assim não vai ter Jack Sparrow e um Piratas do Caribe, né? O cara é praticamente o pilar, né? Esse personagem foi praticamente o pilar da obra ao longo dos anos, né? Mesmo que a obra não tenha dado tanto dinheiro assim ao longo dos anos, mas ele era o que chamava a atenção, vai. E aparentemente ele tá fora, né? De acordo aí com as notícias sobre o reboot, tá? E mais, muita gente torceu o nariz, né? Pela Margot Robbie e também essa Christina Hodson estarem envolvidas no projeto, porque Aves de Rapina foi um flop monstruoso aí, a galera ficou meio pistola, né? Então, assim, elas estão meio que queimadas, né? Com o público, né? Então, vamos ver aí, cara, porque assim, muita gente já tá falando que vai ter lacração no filme, né? Mas assim,
No caso da roteirista aqui, tem uma coisa que é muito importante ser dita, que é o seguinte: ela fez a parte escrita da história, mas essa parte escrita ela foi alterada, ok? O filme não é seguida à risca a história dela, porque a gente tem a direção manipulando a história do filme, a gente tem a própria Warner manipulando a história do filme, a Margot Robbie sentou na cadeira de direção, não sei porquê, durante o filme também pode ter mexido algumas coisas. Então assim, ela pode ter feito, a história pode ter sido até bem diferente, tá? Do que a gente viu ali. Pode de repente nem teve cena de lacração no roteiro dela, mas quando chegou no cinema foi aquilo ali que a gente viu. Então assim, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Eu acho que seria uma boa alguém perguntar se de fato aquela parte lá foi dela, se ela pensou naquelas cenas lá de lacração. Fora isso, antes disso não tem como apontar dedo pra ela, sacou? No caso da Margot Robbie talvez, que ela, parte da besteira de Aves de Rapina a gente sabe que foi culpa dela, mas a gente não sabe nada da Christina Hudson. Então assim, pega leve com ela, tá ligado? Pelo menos com ela, sacou? Eu acho, pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que realmente ela, até o momento, não deveria apontar dedos assim pra ela, né? Mas enfim. Pra finalizar, a gente tem aí também um ex-presidente da Sony, que é o Shawn Layden, onde ele fala aqui numa entrevista a uma tal de Venture Beat, deve ser um portal de notícias, e ele fala que ele gostaria que os jogos fossem mais curtos, porque ele acha que é um absurdo as empresas fazerem jogos longos, né, e venderem pelo preço de atualmente, que ele gostaria que os jogos fossem menores, né, e com menos conteúdos também, para que, até para evitar problemas de crunch e tal, enfim, como nos casos aí da Rockstar que teve, da Bethesda também teve, e por aí vai, da Naughty Dog também. Só que ele não fala o seguinte: ele não está levando em conta aqui, por exemplo, o motivo pelo qual as empresas fazem esse tipo de jogo. Que esses jogos que são grandes, que demoram para fazer, as equipes não estão fazendo só porque eles querem, mas porque o público quer, sacou? A gente paga, a gente consome esse tipo de jogo gigante que demora um monte de tempo para fazer. Até quando fica ruim o pessoal compra. Então assim, não deixa de dar dinheiro, tá ligado? Mesmo que uns deem mais do que outros, tá? E mais, ainda tem essa. Ele tá falando aqui em diminuir o horário, as horas de jogo e a produção do jogo, né? Mas ele não fala, por exemplo, sobre o preço. Porque a próxima geração, lembrando, tá cogitado a vir a $70 o preço dos jogos. É muito caro, cara. Isso é muito, muito caro. 60 já era extremamente caro lá, pros gringos. Tá? Aqui tem gente falando, $60 não é tudo isso, não é tudo isso. É o cacete, porque você não é americano. Porque lá, pra ele, já é o entretenimento mais caro que existe, tá? E aí agora vai aumentar, vai pra 70. Só pra deixar bem claro. Então, assim, é muito, muito caro. E isso vai refletir aqui no Brasil, muito mais caro. Pode ter certeza, vai ser bem mais caro aqui. Inclusive, os jogos já estão meio que sendo cogitados aí a sair entre 360 a $430 ou reais. Então assim, é muita coisa, muita coisa. Então assim, ele não fala disso aqui, né? Ele só parece... Cara, essa frase me soa muito anticonsumidor. Eu não sei vocês, mas isso aqui me soa muito anticonsumidor. Então, comentem aí o que vocês acham a respeito. Os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Dê uma moral no Padrim e fale comigo no Discord. Valeu, nerds! Fui!